abandonado por todos, na verdade, perdeu tudo o que tinha. Ele estava sem saída, ele estava ali gemendo, padecendo, ele estava, totalmente desanimado, me desculpe, diante de Deus. Mas eis que veio um homem de Deus, chamado Elifaz, e disse a Jó as seguintes palavras. Guiado pelo próprio Deus, ele se voltou a Jó e disse o seguinte: deleitar-te-ás, pois, no Todo-Poderoso, e levantarás o rosto para Deus. Quer dizer, não adianta você que está me ouvindo agora, sofrendo debaixo de uma opressão, de um problema, você ficar chorando, gemendo, você se desanimar. Você precisa levantar o teu rosto para Deus e clamar a Ele e pedir o socorro de Deus. Mas quando você faz isso? Você faz isso quando você, na sua casa, você ora, você clama? Sim, é verdade. Mas principalmente quando você vem à igreja, quando você toma um passo de fé e vem em direção a Deus. Então você vai estar levantando o teu rosto, a tua vida, diante de Deus, e você um dia vai se deleitar na grandeza e na glória de Deus. Por quê? Porque quando você toma esse passo de fé, então a verdade é que acontece isso aqui, olha, no versículo 27 diz assim: orarás a Ele, e Ele te ouvirá, e pagarás os teus votos. Quantos são aquelas pessoas que já fizeram muitos votos a Deus, já disseram para Deus que a sua vida pertencia a Ele, já disseram a Deus que jamais o abandonaria, e bastou vir um momento de dificuldade, um momento de problema, um momento de luta, e de repente você que me acompanha agora, ouvindo essa mensagem através desse CD ou através do blog da igreja, você já se encontra desanimado, você já se encontra prostrado, você já pensa em desistir, você já está pensando em ceder, você já está pensando, em renunciar, olhar para trás. Muitos até pensam em dar cabo da própria vida, pensam até em tirar a própria vida, achando estar nisso a solução do seu problema, quando na verdade, não é por aí. Você veja, ele diz: e pagarás os teus votos, o voto que você fez com Deus, um dia de segui-lo, você que se encontra afastado, você que se encontra talvez distante de Deus, o voto que o Senhor fez com a sua esposa diante de Deus, que amaria, que respeitaria, que estaria com ela na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, até que a morte os separe. Quantos fazem esse voto? Não é verdade? Mas quantos são aqueles que retrocedem, que olham para trás? Quantos são aqueles que negam a sua fé e que nesse momento, na hora do desespero, na hora que vem o problema, começa a clamar a Deus e pensa em abandonar a Deus, começa a achar que Deus não funciona na sua vida? Mas quanto aos votos feitos e não cumpridos? Então, a primeira coisa, se eu quero que Deus ele responda a minha oração, se eu quero que Ele ouça o meu clamor, é necessário que eu venha pagar os meus votos. Não é o voto, uma vez eu fiz um voto de dar tudo que eu tinha na igreja. Não é esse voto. Mas é o voto da vida, é o voto do coração, é o voto de você permanecer fiel a Deus, venha o que vier. Então aí você vai orar a Ele e Ele vai te responder, Ele vai te ouvir. No versículo 28 diz assim: e se projetas alguma coisa, ela te sairá bem, e a luz brilhará
em teus caminhos. E se estes descem, então dirás para cima, e Deus salvará o humilde, e livrará ao que não é inocente, até ao que não é inocente. Sim, será libertado graças à pureza de tuas mãos. Então imagine o teu familiar, o teu filho viciado, o teu marido, a tua esposa que vive na prostituição, o teu ente querido que é escravo da religiosidade, mas não tem a vida mudada, ou escravo, de repente, da incredulidade até. É uma pessoa que zomba da sua fé, mas você ama essa criatura, você quer o melhor para a vida dessa pessoa. Quando você se volta para Deus, quando você toma um passo em direção a Deus, você paga os teus votos com Deus, o voto de segui-lo, o voto de não esmorecer-se nunca. Então, a verdade é que Deus, Ele começa a lhe abençoar, Ele começa a ouvir a tua oração, Ele começa a atentar para todas as tuas necessidades, e Ele passa a não só isso, Ele passa a socorrer até aquele que não é inocente, por causa da pureza das tuas mãos. E se você, e o que nós mais temos aqui no Japão, são pessoas de todas as nações, até o próprio povo japonês, que trazem no seu coração, na sua mente, muitos projetos esses, na sua maioria, não concretizados, não é verdade? Quantas são as pessoas, talvez a senhora, o senhor que me acompanha, que me ouve, está ouvindo de repente essa palavra com lágrimas nos olhos, porque você retrocede há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, outros há 20 anos atrás, que saíram do seu país de origem e disseram assim: nós vamos até o Japão e nós vamos trabalhar 1 ano, 2 anos, 3 anos, vamos construir a nossa casa, vamos ajuntar recursos para eu poder fazer a universidade, para eu poder fazer aquele curso de pós-graduação, para nós montarmos o nosso comércio, a nossa empresa. Quer dizer, muitos projetos esses que, quando você para e começa a avaliar, você observa que nenhum deles foram concretizados, nenhum deles foram realizados. Mas entenda que Deus deseja realizar. Deus, Ele quer e pode te abençoar. Agora, é necessário que você se volte para Ele. É necessário que você seja humilde. O Senhor, a senhora que se encontra talvez preso à religião. Talvez você, quando ouve essa mensagem, pense assim: mas tudo isso eu já sei, tudo isso eu já tenho ouvido ao longo de toda a minha vida, inclusive essa mensagem, ô bispo, eu tenho acompanhado, já li várias vezes, já ouvi, e de repente o Senhor me ouve e você diz: eu já até preguei isso. Mas a verdade é que não adianta você conhecer, não adianta você ensinar, se você não tiver na sua vida manifesto esse poder, essa glória. Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas ele consiste no poder. Então, se desprenda da religião, se desprenda do teu conhecimento. Veja que ele diz que Deus salvará o humilde. É necessário que você tenha humildade e você se achegue a Deus. Você se lembra daquele homem, chefe de uma sinagoga, que tinha sua filha à beira da morte? O seu nome era Jairo. E ele já havia com certeza orado, ele já havia com certeza clamado a Deus, porque ele era chefe da sinagoga. Mas ele viu que a oração dele não estava sendo ouvida. E o que ele teve que fazer? Ele teve que sair da sinagoga, quer dizer, saiu